Abra comigo o Evangelho de Marcos, capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Capítulo 1, versículo 14. Marcos 1, 14. Amém? Acharam aí? Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Amém? Podem sentar, em nome de Jesus. Aqui no Evangelho de Marcos, nós vemos nesta parte a ação, o início do ministério de Jesus. Marcos já começa praticamente a narrar o início do ministério de Jesus. Marcos é muito poderoso nas suas palavras. Olha que interessante, aqui no próprio capítulo 1, no primeiro versículo, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele já começa falando, mostrando e afirmando quem é Jesus Cristo. E aí logo em seguida, ele narra falando de uma profecia de Isaías a respeito de João Batista. Fala a respeito do precursor, aquele que veio para preparar o caminho depois de 400 anos de silêncio. Eu quero que vocês entendam que houve um período interbíblico, 400 anos de silêncio, em que não havia profetas, em que não havia mais palavra sobrenatural, apesar de Deus continuar cuidando do seu povo. E ele fala a respeito de João Batista, a respeito da profecia de Isaías. E depois já entra a respeito do batismo. Fala a respeito do batismo de Jesus. Então, muito simples e direto no seu início do Evangelho. Então já entra no batismo de Jesus. O batismo para nós é uma ordenança de Deus para o arrependimento. E Jesus não tinha nada que se arrepender. Ele é Deus. Ele não tinha que se arrepender de pecado nenhum, de falta nenhuma, de coisa alguma. Mas ele foi batizado por João para nos mostrar, para nos ensinar, porque ele é mestre, e o mestre verdadeiro, ele mostra, ele faz, e depois ele que mostra, que faz, ele cobra para que as coisas aconteçam dessa maneira. Então nós vemos aqui Marcos com um evangelho poderoso e simples e direto. Então ele vem e coloca essas três posições bem simples, de uma maneira direta, e já começa a obra do Senhor. E entra no versículo 14, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Hora que Jesus começa, depois de batizado, vai para o deserto, é tentado pelo inimigo, ele volta, João é preso, ele não parou, ele não mudou a sua estratégia. Ele não mudou aquilo que o Pai tinha determinado para ele, que era declarar, ensinar o Evangelho, a Boa Nova. Amém, meus irmãos? Mesmo com a prisão do seu primo, mesmo com a prisão de João Batista, o precursor, mesmo ele sabendo que dentro em breve João Batista seria decapitado, por causa da palavra do reino de Deus, mesmo com tudo isso, ele não voltou atrás, ele não mudou aquilo que estava determinado a fazer. E ele foi para a Galileia, e na Galileia agora ele começa a pregar o Evangelho, a Boa Nova. E entra no ponto em que nós queremos hoje meditar e tomar posse para a nossa vida. Então ele diz aqui no versículo 15, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Nós vemos aqui o Evangelho também de Jesus, de todas as maneiras que ele pregou, ensinou e nos passou. Existem dois pontos. Então nós vemos Marcos muito simples, direto, mas não deixa de haver poder naquilo que ele ensinou e que o Senhor está nos ensinando através dessa palavra. Então 2 pontos e 2 consequências que nós precisamos entender para a nossa vida hoje.
Então ele fala o seguinte: o tempo está cumprido. Olha que interessante, o tempo está cumprido. Nós vemos aqui uma ação finalizada. O tempo está cumprido, finalizou, acabou. Às vezes quando nós assistimos algum filme de ação e tal, e nós vemos quando aquele mocinho consegue executar aquilo que foi determinado para ele, ele diz e fala: missão cumprida. Ou seja, finalizou, acabou. E quando Jesus começou a pregar o Evangelho, a salvação, ele falou isso. A primeira coisa que ele fala: o tempo está cumprido. Que tempo é esse? Qual é esse tempo que já está finalizado? E esse é o primeiro ponto para nós meditarmos hoje. Esse é o primeiro ponto para nós trazermos a nossa realidade. Qual é esse tempo? Que tempo é esse que está cumprido? Então vamos entender essa primeira parte do Evangelho, daquilo que Deus tem para nós. Nós temos um tempo aqui na terra. Amém, meus irmãos? E esse tempo, para aqueles que aceitam o Senhor, continua na eternidade. Você crê nisso? Só que o nosso tempo aqui na terra é um. Todos nós nascemos e temos um tempo aqui. Vamos supor que aqui nesse púlpito existe uma linha do tempo. Esse tempo com todos nós começa quando vem a luz, quando nós nascemos, quando é dado a luz, quando você nasce, quando você vem ao mundo. Começa o seu tempo. E nós temos aqui um trajeto, um tempo, que termina quando o Senhor te chama. Amém, meus irmãos? E para todos, o tempo agora muda e continua na eternidade. Ou na salvação, ou na condenação. Amém? Mas aqui Jesus está falando para um povo, ele veio feito homem, então agora ele está dizendo a respeito de um tempo aqui na terra. E é esse o primeiro ponto que eu quero estar meditando com os irmãos. Quando o Senhor Jesus falou: olha, o tempo está cumprido. Ele está falando: olha, aquilo tudo que você fez, para aqueles que ouviram. Então essa palavra é para aqueles que já ouviram e que estão ouvindo a palavra, o Evangelho, a Boa Nova. Amém, meus irmãos? Quem já ouviu a respeito do Evangelho da Boa Nova aí, levanta a mão. Amém? Então essa palavra é para mim, é para você, é para todos nós. Essa palavra é viva hoje e é da mesma forma eficaz. E quando ele fala o tempo está cumprido, para quando nós aceitamos, entendemos e ouvimos a Boa Nova, o Senhor fala: olha, o tempo está cumprido. A partir do momento que você aceitou, a partir do momento que você ouviu, a partir do momento que você entendeu, o tempo está cumprido. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Amém, meus irmãos? Essa é a primeira parte do Evangelho. Essa é a primeira parte da Boa Nova. E é isso que Jesus falou aqui. E a primeira parte que ele tem falado e tem nos ensinado, e é a mesma coisa hoje. O tempo está cumprido. E nós precisamos entender essa verdade. Esse é o primeiro passo para nós. E depois tem o segundo passo aqui que nós vamos também entender. Nós estamos aqui no mundo e esse tempo é aqui no mundo. E o mundo jaz no maligno. E quando Jesus fala o tempo está cumprido, quer dizer, eu já vim, mesmo antes do sacrifício dele na cruz, ele já falou, já se cumpriu. A dívida que estava sobre você já não está mais. Você crê nisso, meu irmão? Essa é a palavra do tempo está cumprido. Essa é a palavra. Mas, a partir do momento em que o tempo está cumprido, começa uma nova contagem de tempo. Você sai dessa linha e entra em uma outra linha. Todo aquele que crê em Jesus, confessar com seus lábios, será salvo. Aquele que é batizado, nasce de novo. Um novo nascimento. Você crê nisso, meu irmão? Romanos nos ensina a respeito disso. Então começa agora um novo tempo. Jesus está falando, olha, tudo que passou, tudo que foi, já foi cumprido. Eu paguei, eu já determinei e acabou. Por isso que ele está falando de uma ação finalizada. E não está falando o tempo está se cumprindo. Não, o tempo já cumpriu. Vai comigo rapidinho para entendermos essa palavra. No livro de Efésios,
Um pouquinho mais à frente aí no livro de Efésios, no capítulo 2 de Efésios. Fala assim: o Senhor fez-nos nascer de novo. Amém, meus irmãos? E aqui em Efésios capítulo 2, fala a respeito desse novo nascimento, pela graça do Senhor. E diz o seguinte: Ele nos vivificou, Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Amém? E aqui está ensinando o Senhor aquilo que é o evangelho da graça. Você, eu e todos nós temos que entender que já foi o tempo de andar naquilo que era errado. Já foi o tempo de andarmos naquilo que era pecado. Já foi o tempo de andarmos naquilo que nos destrói e que acaba conosco. Isso já foi. Esse tempo já passou. Amém, meus irmãos? Olha que interessante, porque esse mundo e tudo que está aqui está no comando de um príncipe das trevas. Olha só o versículo 2: nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo. Muitas vezes quem está ditando a regra, muitas vezes não, no mundo quem dita a regra é o inimigo. Quem dita a regra no mundo é Satanás, é Lúcifer e seus demônios. Eles é que ditam a regra no mundo. Mas nós temos que entender que já foi o tempo. Nós não estamos mais debaixo dessa regra. Nós não estamos mais debaixo disso. E aqui ele deixa muito bem claro: os quais andassem outrora segundo o curso desse mundo. O curso desse mundo é o curso do pecado. É aquilo que já foi determinado e já acabou. O curso já foi, esse tempo já acabou. Esse é o início do evangelho do Senhor para cada um de nós. E olha só, tem duas vezes a palavra segundo aqui: segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. E agora andam neles os filhos da desobediência. Amém, meus irmãos? Então há uma mudança, há uma alteração que Deus determina para todos nós. E nós precisamos entender isso sobre as nossas vidas. E vem aquelas perguntas assim: por que você fuma? Ah, eu fumo porque todo mundo fuma. Ah, por que você bebe? Ah, eu bebo porque todo mundo bebe. Ah, por que você usa isso, isso ou aquilo? Ah, porque todo mundo usa. Meus irmãos, o mundo jaz no maligno. E esse é um princípio de Deus. Já foi o tempo. Fala assim comigo: já foi o tempo do domínio do mundo. Você crê nisso, meu irmão? Essa palavra é poderosa, nós temos que entender isso. Esse é o primeiro princípio de Deus para nós. Ai, mas sabe o que é? Ai, por que você transa? Ai, eu transo porque todo mundo transa, porque é normal, porque isso. Meus irmãos, aquilo que é normal para o mundo não é normal para nós, porque o mundo está sob o domínio do maligno. E é por isso que o Senhor fala, e o primeiro passo é esse: aquilo que foi do mundo já acabou. Esse tempo já se foi. Essas histórias de beber: ah, eu bebo socialmente, ah, eu bebo só para agradar amigos. Meus irmãos, arranca fora, porque a bebida faz você perder o controle da sua mente. Não existe. Se isso fosse verdade, não existiria essa lei seca aí para motoristas. Amém, meus irmãos? Não existe de tomar um golinho, só um pouquinho. Não, um pouquinho que você toma, você já perde a noção. As coisas já caminham de modo diferente. É por isso uma proibição total. A lei para quem dirige é 0 de álcool. E isso aplica-se então para nós. Ai, mas sabe o que é, pastor? É socialmente. Ai, porque, meus irmãos, já foi o tempo. Fala assim comigo: já foi o tempo. E esse ponto é interessantíssimo para nós. Muitas vezes nós nos envolvemos em coisas que não são do Senhor para agradar a homens, para agradar a sociedade. Às vezes numa reunião, sei lá, de empresas. Há pouco tempo eu atendi uma pessoa aqui na igreja falando a respeito disso.
que chegou em uma reunião, falou, pastor, vai ter uma reunião da empresa lá em São Paulo. Eu falei, amém, meu filho, vai lá, precisa ir, precisa... Não, mas eu sei como é que são as coisas. Porque Deus tem me incomodado. Eu sei que quando termina a reunião, a própria empresa já paga para ir em determinado lugar que não convém. Eu falei, então não vá. Porque já paga. Terminou a reunião, a própria empresa já paga, já está pago. O táxi, já está pago o cover artístico, já está pago tudo para você ir lá se divertir. Eu não vou falar que tipo de ambiente é esse. Eu falei, mas meu filho, você não precisa ir. Ah, mas pastor, é difícil, não é fácil, porque a última vez estava também o pessoal de fora, daqui do Brasil, e falaram que eu tinha que me socializar, que eu tinha que estar junto, porque isso faz parte do contexto, porque eu estou sendo ignorante, porque eu estou deixando de participar de coisas, de participar junto. Meu irmão, entenda o princípio de Deus. Já foi o tempo. Amém, meus irmãos? Deus vai te honrar. Eu falei para ele, vai lá, manda ver, meu irmão. Não aceite, não vá. E ele chegou lá e falou assim, olha, depois ele comentou comigo, eu não aceitei, pastor. E o que aconteceu? Foi um auê. Porque chegaram para mim e falaram, mas nós já pagamos. Eu falei, não tem problema, faz alguma coisa, não sei. Mas já está pago, você tem que participar. Não, eu não vou participar, eu não vou a esse lugar, eu não estarei nesse lugar. Então nós temos que entender que para Deus nós temos que ser radical. Amém, meus irmãos? Entenda que está em jogo a segunda parte, o novo tempo. Está em jogo a sua eternidade. E muitas vezes nós queremos agradar a homens. Não, meus irmãos, nós temos que ser radical. E se insistiram muito com essa pessoa. Ele falou que não ia. Falou assim, mas já foi pago até o táxi, você vai sair daqui e o táxi já está pago. Eu falei, não, eu pago, mas é caro, porque é uma distância longe até o hotel onde nós estamos hospedados. Você vai para lá, eu pago o táxi, eu vou, não se preocupa. Ele insistiu e fez, mas manteve a sua posição. Nós temos que entender que esse é o primeiro princípio de Deus para nós, para as nossas vidas. Não podemos retroceder, não podemos voltar aos velhos hábitos. Amém, meus irmãos? Olha aqui, continuando em Efésios. Versículo 2 novamente, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Quer dizer, o mundo está sob o domínio dos príncipes da potestade do ar, ou seja, do maligno, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Aqui Paulo fala, e é para nós todos, ele mostra que ele também passou por isso. Ou seja, essa questão que teve um tempo e há uma mudança, conversão, meu irmão, conversão verdadeira e genuína, que é esse primeiro passo, é uma mudança. Não existe mais ou menos conversão. A conversão é uma mudança radical. Existe sim um radicalismo de Deus aqui e Ele espera de nós. Poucos améns. Nós precisamos entender esse princípio de Deus. Eu falei aqui há pouco tempo de como cresce os muçulmanos. Como cresce? Numa velocidade altíssima. E por que às vezes o cristianismo, nós muitas vezes, não nos posicionamos como eles? Eles falam, está escrito no Alcorão. E disse Deus, Allah falou, eu creio e sigo e ponto final. Agora nós queremos negociar com Deus, nós queremos achar que podemos voltar, e esse é o primeiro passo do Evangelho da Graça, o mover de Deus. Nós não podemos retroceder. Existe um tempo, o tempo já passou, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém, meu irmão? E não podemos retroceder nisso. E a primeira parte é Deus que faz. Esse primeiro ponto do Evangelho é Deus agindo na nossa vida. Você crê? E aqui mesmo, continuando, no Evangelho de Marcos, diz o seguinte, o tempo está se cumprindo, está cumprido, o reino de Deus está próximo. Aí vem a segunda parte que eu falei para vocês. Arrependei-vos e crede no Evangelho.
A primeira parte é Deus quem faz. Ele falar que tudo aquilo que passou já está eliminado, existe um novo tempo, um novo caminhar, é Deus agindo na nossa vida. Agora vem a segunda parte diz respeito a mim. E essa segunda parte diz respeito à santidade. E agora nós precisamos entender esse princípio de Deus também para nós. Amém, igreja? Vai comigo agora em Efésios mesmo, um pouquinho mais para frente, no capítulo 4. No capítulo 4. Vamos pegar aqui. Versículo 20. Capítulo 4, versículo 20. Em Efésios mesmo. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Fala assim, Jesus é o mestre. Amém, meus irmãos? E o mestre ensina, você crê nisso? E aqui, então, vem a segunda parte para nós. E Paulo está ensinando nessa carta aos Efésios, através do Espírito, e o Espírito falando conosco nesta noite. Vocês não aprenderam assim? E continua. Versículo 21. Se é que o ouvisse, e nele fostes ensinado conforme a verdade em Jesus, que quanto ao trato do passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas suas concupiscências do engano. Amém, meus irmãos? Se despojeis dos velhos homens. Venha se despir, em outras traduções, do velho homem. O que vem agora? Agora vem o segundo passo. Meu irmão, não aceite. Nós temos que jogar fora o velho homem. Nós temos que despojar, despir, arrancar o velho homem. Nós não podemos aceitar. Nós não vamos andar nas antigas concupiscências, desejos desenfreados. E essa palavra é para nós. Agora o segundo ponto do Evangelho de Cristo é nosso. O primeiro é Jesus agindo pela graça na nossa vida. Olha, já acabei. Pronto, esse tempo já foi determinado. Acabou. Aquele tempo do velho homem acabou. Mas agora cabe a nós nos despojarmos, despirmos. Tudo aquilo que nos leva a falhar, nós temos que tirar fora, arrancar. Amém, meus irmãos? Hoje de manhã falamos aqui na escola bíblica, estávamos falando dos mandamentos, das ordens, dos 10 mandamentos de Deus. Estamos falando da atitude do crente. Meu irmão, seja claro e objetivo diante de Deus. Não podemos. Quem tem que fazer somos nós. Se aquilo que faz te pecar, arranca, joga fora. Jesus mesmo ensinou lá no Evangelho de Mateus, se a tua mão te faz pecar, o que ele falou? Arranca fora. Isso é despojar, isso é despir, isso é arrancar. Essa é a segunda parte. O Evangelho do Senhor é simples, como Marcos colocou. A primeira parte já foi o tempo, pronto, foi pago, foi eliminado. E eu quero que você entenda e tome posse, que Jesus perdoa e esquece. Amém, meu irmão? Fala assim, Jesus perdoa e esquece. Ponto. Essa acusação que vem na sua mente, na minha mente, na nossa mente, é do maligno. Quem acusa é o maligno. O maligno faz-nos pecar, faz-nos transgredir, errar, e depois vem cutucando e nos acusando. Acabou, meu irmão. Já foi o tempo. Fala assim comigo, já foi o tempo. Acabou. Então o Senhor perdoa e esquece. Porém, agora tem um outro ponto. Nós temos que nos despir do velho homem. E tem gente querendo continuar com o velho homem. Meu irmão, se você converteu, na tua casa não pode ter cinzeiro. Amém? Ah, mas eu não posso, porque é vício, não quero, não vou fumar mais, então acabou. Mas por que tem cinzeiro? Ah, porque eu recebo às vezes alguns amigos. Não tem cinzeiro. Não tem isqueiro. Amém, meu irmão? Não tem. Isso é despir do velho homem. Ah, mas sabe o que acontece, pastor? Se na sua casa ainda tem aquele barzinho com aquelas garrafas de uísque. Uma vez eu fui orar na casa de um irmão, não teve jeito, eu não consegui, eu olhei. Ele percebeu que eu não falei nada, mas ele percebeu que eu estava olhando. Aí ele falou para mim, não pastor, é só coleção.
Sai pra lá. Ai, né? Aquele 21 anos, não sei o quê, isso, aquilo, preto, vermelho, cor-de-rosa, sei lá, tanta cor que tem, né? E isso e aquilo. Meu irmão, arranca fora, destrói, tira fora. Porque, olha, isso traz de novo a concupiscência, isso traz o desejo, isso faz retornar. Meu irmão, arranca fora, arranca o uísque, arranca o que for. Não tem cabimento você casar e levar para sua casa e colocar num porta-retrato na cabeceira da sua cama a namorada antiga. Tem lógica um negócio desse? Tem lógica, você casou, está com a sua esposa e ali no criado mudo você põe aquela foto da sua namorada que teve antes dessa que você casou. Não tem lógica. Não tem. Ninguém sem consciência faz isso, meu irmão. E com Deus é da mesma maneira. Meu irmão, arranca fora, tira aquilo que te levou a pecar. Os lugares aonde você ia que te levou a pecar, não vai mais. Amém, meu irmão? Aqueles lugares que te levou, você sabe muito bem, e o Senhor, Ele te mostra, o Espírito fala com você, o Espírito Santo fala, arde no seu coração, e não adianta você querer mudar, embelezar, eu vou lá para evangelizar, eu vou lá, aquela história toda. Meu irmão, se você teve problema com pornografia, não pode ter nada. Se o problema é a internet, arranca a internet. Porque é preferível você ir para a eternidade e para a salvação, mesmo sem internet. E se a internet não vive? Vive, meu irmão, porque o Senhor é a sua vida. Amém? Se o problema for com o telefone, arranca o telefone. Se o seu celular, os números do seu celular traz problemas por causa de contatos antigos, de problemas antigos, que ainda manda mensagem, liga isso e aquilo, manda ver, meu filho, arranca fora, pega, arranca o chip, pisa em cima. Hoje é uma facilidade terrível, é uma maravilha. Você vai ali, compra outro chip, outro número, bota outro número lá, não fala para ninguém, começa novos contatos, novas pessoas, porque Deus já falou, o tempo já foi cumprido. Não adianta você querer voltar. E se você voltar, o problema é sério. Amém, meus irmãos? Eu não sei qual é o seu problema, não sei qual é a sua dificuldade, mas todos nós sabemos. E o Espírito mostra. E aonde você estava falhando, onde havia problema, você tem sim que se despir. Lembra de Bartimeu? Bartimeu, na entrada de Jericó. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para e fala assim, o que queres? O homem é cego. O que quer? Parece sem lógica essa pergunta. É que o Senhor Jesus queria ouvir dos lábios dele aquilo que ele precisava e necessitava. E ele falou de coração, desejo ver. E o Senhor o curou ali. O que ele fez? Ele pegou a capa dele e jogou. Amém, meu irmão? A capa de Bartimeu simbolizava aquele tempo de mendigância ali na porta, na entrada de Jericó. Ele não queria mais aquilo para a vida dele. Ele entendeu o princípio de Deus para a vida dele. A primeira coisa que ele fez, jogou a capa e seguiu Jesus. Meu irmão, joga essa capa que vem aí para você, meu irmão, manto de glória. Joga essa capa fora. E tem muita gente segurando a capa, tem muita gente segurando as coisas, tem muita gente guardando algo que te traz a pecar novamente. Arranca fora. Não tenha receio, não tenha medo. Destrói, arranca. Se é um local, não passa mais esse local, não vai mais. Mas eu gosto tanto da corrida de cavalo. Foi lá que você pecou, foi lá que falhou, foi lá que você caiu. Meu irmão, muda, sei lá, vai para a corrida de jegue. Muda a história. Mas eu amo. Ame a sua salvação. Ame aquilo que Deus fez por você. Ame a restauração que Deus determinou. O tempo já foi cumprido. E tem muita gente querendo voltar. Interessante, até o Alessandro falou aqui. A primeira música que começou, solta o cabo da nau. Tem gente que fica preso, fica remando no mundo espiritual aí, mas está preso, ancorado, e está se
com a língua lá embaixo, cansado de tanto remar no espiritual e não sai do lugar. Não vai sair, meu irmão. Se você não soltar o cabo, aquilo que te prende, arranca fora, corta, solta o cabo da nau. Se você não soltar, você não sai do porto. Você não vai para lugar nenhum. Amém, meus irmãos? O princípio de Deus para nós. Olha só, continuando aqui. Versículo 22, repetindo. Que quanto ao trato do passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas suas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém, meu irmão? Não pode, não tem cabimento, não tem lógica você voltar ao passado, você voltar ao tempo que já foi cumprido. Não tem lógica, e tem muita gente voltando e achando normal, e indo e voltando. Meu irmão, eu quero dizer para você, a misericórdia de Deus é grande, o perdão dele está sobre nós, mas tem muita gente achando que isso agora virou ping-pong, vai para lá e vem para cá, vai para lá. Para com isso, se posicione, Deus vai te capacitar a vencer, Ele vai nos capacitar a estar vencendo. Não podemos, tudo aquilo que é motivo de queda, de retrocesso, de voltar ao passado, arranca fora. Se é fotos, arranca as fotos. Ah, pastor, não estou falando foto da família, não. Mas se você tem algo que te prende ao passado, se tem algo que te prende ao velho homem, arranca, tira fora. Se for atitude, se for local, se for até emprego, meu irmão, é preferível você sair do seu emprego, arrumar outra coisa, do que você perder a sua salvação, do que você retroceder, do que você perder, você voltar às coisas antigas, ao velho homem, e o Senhor já fez a parte dele. Agora, segundo ponto, cabe a nós, essa é a nossa parte. Esse é o Evangelho do Senhor. Essa é a palavra de Deus para nós. Não tem nada que Deus possa fazer. Ele nos ensinou. Fala assim, o Senhor, na pessoa de Jesus, me ensinou a vencer. Amém, meus irmãos? Isso cabe a nós. E não adianta você jogar a culpa nos outros. Somos nós que vamos vencer. E o Senhor nos capacita a isso. Chega de retroceder. Chega de voltar. Chega de estar dando desculpas e retrocedendo. Nós vamos arrancar tudo aquilo que impede o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. E não vai ser amanhã, porque às vezes amanhã já não dá tempo. Nós vamos fazer hoje. Amém, meus irmãos? É posição. É tirar mesmo, não tenha receio, arranque fora, destrua aquilo que te leva a pecar, porque Deus não vai aceitar retrocesso. Deus não tem prazer naquele que retrocede. Quando colocamos a mão no arado, nós temos que olhar para frente. Quando nós estamos, essa palavra, essa comparação é muito interessante. O arado, você tem que olhar para frente. Está falando daqueles arados de animais, antigamente. E até hoje. Se você bobear, pode ter um toco, pode ter alguma coisa. Você pode sair da linha, sair fora. Por isso que fala, colocou a mão no arado, meu filho, olha para frente. Não fica olhando para trás. Se você olhar para trás também, você vai ver que fez ou deixou de fazer. Desanima. Se você olhar para trás, vai assim, trabalhei o dia inteiro, fiz só isso. Não, meu irmão, olha para frente. Porque aquele que pôs a mão no arado, não é digno de olhar para trás. O Senhor não tem prazer naquele que olha para trás, naquele que retrocede. Então esta palavra é para nós hoje. A pastora Marta começou aqui em Coríntios. Abriu aqui que eu achei muito interessante. Vamos para nós finalizarmos. 2 Coríntios, que ela leu aqui, capítulo 6. Versículo 14. Ela começou esse culto em cima dessa palavra. E nós vamos entender. Acharam aí? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Belial, você sabe o que é? Iniquidade, meu irmão.
Ou que parte com o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois santuários do Deus vivo. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém. Fica em pé, no nome de Jesus. Porque nós não vamos aceitar. Eu quero que você tome posições radicais. Aquilo que às vezes está na sua casa, está no seu trabalho, e que você sabe que é motivo para você falhar, para você errar, para você retroceder, você vai arrancar. Amém, meus irmãos? Ai, pastor, mas eu ganhei um presente. Ai, aquilo lá, aquele elefante que veio da Índia, que eu tenho que colocar na minha casa, com o bumbum virado para a porta. Para, meu irmão. Ai, pastor, mas eu não acredito nisso. Por que o elefante está lá? Isso também foi uma pessoa em que nós fomos visitar. Ai, mas eu não acredito nisso, meu irmão. Ah, você não acredita? Então joga fora esse elefante. Passou um tempo, voltei lá, o elefante ainda estava lá. Por quê? Apego. Meu irmão, se você tem algo, tem coisas que ainda te prende, que faz lembrar o velho homem, eu quero que você agora, no nome de Jesus, não tenha receio. Meu irmão, manda fora, destrói, manda o martelo. Taco de beisebol nós não temos. Pega a vassoura, pega martelo, pega o que tiver, destrói. Aquilo que te leva a pecar, aquilo que te leva a falhar, meu irmão, arranca, tira fora. Para Deus, você não precisa se preocupar, você não esconde. Não há nada que possa ser feito sem os olhos de Deus. Um dos maiores problemas que existe no meio do povo é problema na área sexual. Porque pelo fato de muitas vezes fazer escondido, acha que Deus também não está vendo. E acha que está impune. Meu irmão, esqueça. Se você tem esse tipo de problema, tome atitude. Destrua aquilo que te leva a pecar. Seja o que for. Se for revista. Uma vez orando com uma pessoa que tinha problema nessa área, ele me falou uma coisa que nunca imaginei. Falou, pastor, eu não tenho revista pornográfica aqui em casa. Porque desde que eu tive isso no passado, mas desde que me converti, nunca mais tive, arranquei. Mas de repente, pastor, eu me peguei e chegava uns folhetinhos e era colocado na caixa de correio uns folhetinhos, uma coisa, depois até ele me mostrou e estava aquilo guardado. E aquilo era propaganda de lingerie. E aquilo era o suficiente para ele pecar na área sexual. Ai, pastor, propaganda de lingerie. Arranca fora. Destrói aquilo que você sabe. E se você não sabe, nós vamos orar e o Espírito Santo vai trazer a luz. E eu quero que você entenda a voz do Senhor. E aquilo que Deus mostrar, você vai arrancar, você vai tirar. Ai, pastor, mas não sei, lá em casa dão umas coisas. Eu ganhei no meu casamento um negócio bonito que veio da Bahia, cheio de pendurocado, assim, uns negócios bonitos. Meu irmão, aquilo lá é consagração a Pai de Santo, a Mãe de Santo. Ai, pastor, eu tenho lá em casa um negocinho bonitinho, que quando bate o vento, faz prelelelim, prelelelim, prelelelim. Veio o vento, aquilo ali chama-se Rosa dos Ventos. Invocação a um Deus. Ai, pastor, quer dizer que não pode? Se você não sabia, agora já sabe. E tem muitas coisas, meus irmãos, que te levam a pecar, que te levam a falhar. Ai, pastor, eu não acredito. Meu irmão, com Deus nós temos que ser radical. A palavra do Senhor é muito bem clara.
não fazer, não ter e não adorar tudo aquilo que leva a tomar o lugar do único e verdadeiro Deus. E em nome de Jesus, eu quero declarar que estou diante de uma igreja que é templo vivo do Espírito Santo. Amém? Você crê nisso? Fala assim: eu sou templo